Mas tudo aconteceu naturalmente, né? Quando a gente começou a filiar as pessoas para constituir a oposição sindical, e eu estava junto com todo mundo, embora não tão ativo como os que já estavam, né? Foi constituída uma chapa, eu participava das reuniões e tal, mas não dispunha mais a participar de uma forma muito intensa. Foi constituída uma chapa que ganhou a eleição. A eleição eu tive que trabalhar muito, fiz atividade o tempo todo, né? A gente tinha que acompanhar as urnas, que compor as mesas de votação. Era muito complicado, porque havia muita suspeita de que havia desvio, e foi escolhida uma equipe de pessoas mais experientes e mais conhecedoras e aderida para poder acompanhar as urnas e tal. E esse processo eu acompanhei bem o tempo todo. A diretoria se elegeu em 79, né? Tomou posse em 79, não sei se a eleição foi em 78, acho que foi em 79 mesmo. A posse foi em 79 da nova diretoria. Foi muito polêmico, muito disputado com o ex-presidente, que era o Francisco Teixeira, Chico Teixeira. O pessoal chamava de Pelega, eu achava até o Chico boa gente. Ele tinha uma equipe ruim, tinha gente ruim na chapa, mas ele mesmo não era, não. O Chico era uma pessoa do bem, uma figura do bem mesmo. Mas, enfim, estava muito mais uma companhia e acabou sendo derrotado, e entrou uma nova diretoria de um pessoal muito arrojado, que se pretendia fazer de fato uma mudança muito grande, mas evidentemente que fica muito longe disso, né? Nos primeiros tempos, o sindicato acabou sofrendo uma intervenção, né, por conta dessa forte oposição. Foram afastados alguns diretores, se não me engano 4 diretores, né, o Ademar, a Tita, o Washington, aliás, um pessoal ligado a uma corrente específica do movimento, né, que chama Trabalho, lá na minha área, eles eram Liberdade de Luta. E esse pessoal ficou afastado. O Gusquem, né, também, que aliás foi meu grande amigo, compadre, foram afastados, e foi feita uma intervenção mesmo, né, que ficou uma diretoria imposta, e a gente teve que fazer uma briga. Aliás, esse foi o primeiro momento, essa outra intervenção foi em seguida, e durante esse período a gente tinha que ficar aí pressionando os interventores para liberar verbas para a gente fazer atividade cultural, pelo menos, né, ou atividade de rua. E foi assim, o movimento era muito espontâneo, né? A militância era muito espontânea, embora no período ali de ditadura mesmo, né, de 74, 75, a gente fazia movimento clandestino, né? O jornal que a gente fazia no banco chamava O Espelho, lá no Banco do Brasil, Espelho, que aliás era o nome que a gente dava ao olerite, né? A gente chamava o olerite Espelho, que o cidadão olhava ali e se via, né? Quando via aquele saláriozinho desse tamanhozinho. Aí, nesse período, a gente fazia o Espelho e deixava clandestinamente dentro do banheiro, né? E as pessoas iam lá pegar, porque era escondido. Evidentemente que a chefia mais próxima, assim, meio que conhecia, tinha conhecimento, mas fazia de conta que não conhecia, né? Havia aqueles mais ruins mesmo, que havia assim, e esse sim, chegava a dedurar, chegava a entregar, né? E nesse período aí a militância foi muito complicada, até que, ganhando a eleição, especialmente as pessoas que assumiram a direção, evidentemente tinha uma ideia de que poderia fazer esse movimento de forma muito mais aberta, mas não foi bem assim, né? Nos primeiros momentos, o sindicato já sofreu uma intervenção com um interventor, afastou toda a diretoria. Na época era o Murilo Macedo, que era o ministro do Trabalho, né? Era uma pessoa muito dura da ditadura, e essa intervenção depois caiu. Eu não lembro exatamente a data, mas foi curioso, porque foi um dia que a gente fez uma greve. A gente fez uma greve no Banco do Brasil, uma greve específica só no Banco do Brasil.
E o que vocês reivindicavam? Você lembra mais ou menos? Olha, as reivindicações eram sempre muito altas, né? Era salário, sobretudo, era o primeiro e sempre, né? Mas naquele tempo a gente também pedia a saída da intervenção, né? Tinha esse pedido, mas não colocava isso na frente para não dizer que o movimento era político, né? A reivindicação era salário. A gente fez uma greve de 24 horas, que já fazia muitos anos que não existia greve no banco, né? E no dia seguinte teve também greve no Rio de Janeiro, teve em algumas grandes capitais. E nesse dia da greve, no final do dia, a primeira intervenção caiu. Depois é que vem essa intervenção que eu falei do Ademar e da Tita, que foi só para alguns diretores, né? Não foi essa sequência que eu estou dizendo, não. Mas esse período aí era um período muito... O movimento era muito romântico, de pessoas também muito jovens, né? De molecada que estava saindo da universidade, a quantidade de gente que vinha da universidade era muito grande, né? Que estava especialmente nos bancos oficiais, né? Banco do Brasil e Banespa, sobretudo, mas nos outros bancos também tinha bastante gente, né? E somava tudo isso, o movimento era muito grande. E tinha muito bancário, né? O bancário tinha que fazer tudo, né? A quantidade de bancário era muito grande, que era tudo feito à mão mesmo, né? A intervenção do computador era muito pequena já nessa fase aí, né? Na primeira fase que eu entrei no banco, nem computador existia, né? Mas depois, nessa fase aí dos anos 70, era um pouco expressivo, a maioria era feito à mão mesmo. Então tinha exigia quantidade muito grande. Chega aqui nesse prédio da frente, da São João, do Banco do Brasil, chegou a ter 2.500 funcionários, né? Então, na hora do almoço, saía aquela quantidade grande de gente, trabalhava, acho que 3 turnos, né? Tinha um turno da manhã, um turno da tarde, um turno da noite, e ainda tinha um turno da madrugada, um 4º turno, que era menorzinho, o pessoal que fazia compensação, que fazia também aqui na Líbero Badaró, fazia no prédio aqui na frente dessa agência aqui, chamada edifício Cruz Vermelha, porque era dessa entidade da ONU, né, da Cruz Vermelha, e era alugado pelo banco. Do lado tinha o prédio da Cassex, que também existia, que regulava o sistema de exportação, né, e do lado de cá era a agência central do Banco do Brasil, que era a principal agência do estado inteiro.